Olá, eu sou Rafael Vilas Boas, sou professor da Universidade de Brasília, da Educação do Campo, uma licenciatura do Campo de Planaltina, e também dos programas de pós-graduação em artes cênicas e do mestrado profissional em artes. E em parceria com a Escola Nacional Florestan Fernandes, participo de um outro programa que é o Desenvolvimento Territorial da América Latina e Caribe com a Unesp, na linha Território, Identidade, Cultura e Organização Social. Eu estou aqui hoje e agradeço o convite das Jornadas Internacionais de Teatro do Oprimido para divulgar um livro que foi lançado pelo coletivo que eu atuo aqui na UNB, que é o coletivo Terra em Cena, que trabalha com teatro e audiovisual na educação do campo e também nas áreas de periferia urbana. Um livro chamado Teatro Político, Formação e Organização Social. Esse livro foi organizado por um conjunto de 4 professores, que estão aqui, a professora Eliane Novaes Rocha, também da Educação do Campo, a professora Paola Maciero Pereira, que atualmente mora e trabalha em Florianópolis e é uma das coordenadoras da Escola de Teatro Político lá de Santa Catarina, e a Raíssa Aguiar Borges, que é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e é doutora na área de literatura, sendo uma pesquisadora de teatro, de artes cênicas como eu. A professora Eliane é da área de pedagogia. Na época todos faziam parte do Terra em Cena, e esse livro ele foi escrito com o seguinte propósito: a nossa ideia ao trabalhar teatro político, formação e organização social era recuperar os vínculos da experiência teatral com processos de educação popular, trabalho de base, processos de organização e de formação político-estética cultural, porque nós entendíamos que um dos traumas do golpe de 1964, isso a partir de um ensaio do Robert Schwartz chamado Cultura Política 1964-69 e depois da tese de doutorado da Iná Camargo Costa, publicada em livro em 1996, chamada A Hora do Teatro Épico no Brasil, nós entendíamos que havia um trauma na interrupção dos processos que vinculavam o teatro a experiências de organização popular, formação, comunicação popular e luta e construção do poder popular. Esse trauma dissociou a esfera da cultura e da arte das outras esferas, da política, da economia, da educação, e relegou o teatro para um campo na órbita do espetáculo, do entretenimento, e foi apagando os rastros dos vínculos com essas outras experiências. Então nós nos empenhamos aqui em apontar para os traumas, apontar para as defasagens, mas também apontar para as perspectivas de retomada contemporânea, que passam, evidentemente, pelo trabalho do teatro do oprimido, desde o núcleo 2 do Arena, que começou a trabalhar com teatro jornal, passando pelas experiências no exílio que o Augusto Boal e a Cecília Boal trabalharam, desenvolveram durante o tempo do exílio, depois no Centro do Teatro do Oprimido em Paris e depois no Centro do Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro, e, sobretudo no meu caso, passando pela parceria com a Brigada Nacional de Teatro do MST, da qual eu tomei parte, me envolvi e até hoje faço parte desse processo. Bom, então o livro é uma honra para nós contar com o prefácio da Cecília Boal. Ela escreve aqui o Teatro em Tempos Difíceis e ela aponta, para a experiência da qual ela foi uma das protagonistas. Ela participou do elenco do Arena, das principais montagens da fase da resistência à ditadura, e participou dos experimentos de teatro jornal. E ela manifesta uma preocupação muito grande com o risco da mercantilização do teatro do oprimido e a necessidade de manter o teatro do oprimido vinculado a lutas políticas, culturais, a processos de formação.
Então aqui até uma homenagem nossa, Cecília, pelo fato dela até hoje ser muito disponível, muito comprometida. Só aqui na UNB, salvo engano, ela veio umas 3 vezes falar e dar oficina sobre método de interpretação do teatro de arena, recuperar essa experiência. E atualmente ela está organizando a feira virtual de opinião, com vários grupos que toda terça-feira à noite manifestam o que pensam sobre o Brasil de hoje, a arte de hoje, por meio de vídeos, né, que estão circulando no canal do Instituto Augusto Boal. Então, para nós foi motivo de muita alegria ter a Cecília abrindo aqui e ter a professora Iná Camargo Costa fechando aqui o nosso livro com um pós-fácil chamado Evoé Jovens à Vista, em que ela situa 3 gerações do teatro político, sendo a primeira aquela geração dos anos 60, Augusto Boal, a própria Cecília, Chico de Assis, João das Neves, Nelson Xavier, Vianinha, Milton Gonçalves, Guarnieri, Lélia Abramo, uma quantidade muito grande de pessoas de vários grupos do movimento de cultura popular, do Centro Popular de Cultura, do Arena, enfim, uma quantidade gigantesca de pessoas que se envolveram nessa geração. A própria Iná Camargo se situa como a segunda geração, parte das intelectuais, artistas. A Iná sempre colaborou na área de dramaturgia, olhando, sugerindo muitos processos para vários coletivos, sejam eles de São Paulo, de outros estados, dos grupos do MST. E ela diz que há uma terceira geração, da qual esse livro toma parte, que é essa geração que está buscando essa vinculação e uma ressignificação, desconstruindo os estigmas, os preconceitos que se criaram em torno do teatro político. Um dos preconceitos que criaram, que às vezes favorece a tentativa de mercantilização do processo do teatro oprimido, é desvinculado das lutas, dos legados, inclusive anteriores a ele, que, segundo a Iná mesmo diz, podem ter sido influências conscientes ou inconscientes, ou às vezes por uma retomada de demandas objetivas e de circunstâncias que permitiram que o teatro jornal, que existiu na União Soviética com o coletivo Blusa Azul, que existiam experiências norte-americanas, que existiu depois no núcleo 2 do Arena, ou o teatro invisível, que surge na Alemanha por militantes comunistas e socialistas que precisavam atuar por meio do teatro em espaços públicos, se protegendo das brigadas nazifascistas paramilitares que atacavam aqueles que faziam teatro político naquele momento, e depois ressurge na América Latina, recuperado aí pela experiência do Augusto Boal e ressignificado na luta contra as ditaduras. Temos também a experiência do teatro do oprimido, e que a Iná mesmo mostra como os processos de agitação do Exército Vermelho na União Soviética, num texto que está aqui no livro, um texto muito didático chamado O Repertório Formal do Agitprop, que a Iná recupera aqui, é um texto valoroso. Bom, e ela historiciza várias formas desse repertório, fica muito fácil para o leitor, a leitora entender. Há um texto da professora Raíssa Aguiar Borges sobre Mas Afinal, é o título, O que entendemos por teatro político, um pouco também uma tentativa de se situar nessa história, sem estigma, sectarismo, sem o que não pode ser, ele é muito mais aberto a uma compreensão processual das relações. Há um texto também da Raíssa sobre o CPC da UNE, Caminhos de Formação e Fim Prematuro. A Raíssa é uma das pesquisadoras responsáveis pela desconstrução de estigmas pejorativos que se colocaram, consolidaram na interpretação do CPC. É um processo que começa com a Hora do Teatro Épico da Iná e uma série de outros livros, do próprio Julian Boal, com as imagens de um teatro popular, e uma sequência grande. A Raíssa tem uma dissertação que estuda isso. Há um texto da Keila Morales, que se formou na turma 3 aqui da LEDOC, Teatro, Formação da Consciência em Perspectiva Coletiva e Dialética,
que diz muito da maneira como nós trabalhamos na educação do campo da UNB com a formação por meio do teatro, a formação política, estética, cultural. Há um texto de um companheiro muito valoroso do Uruguai, chamado David Cito, que conta a experiência do teatro jornal pelo grupo de teatro do oprimido de Montevidéu, que infelizmente não existe mais, mas que fez um grande processo durante a campanha contra o rebaixamento da maioridade penal, apresentando uma peça em várias províncias do Uruguai, em várias localidades. Ele conta como foi o método, como foi o processo, a dinâmica, e extrai daí uma avaliação. O David, que esteve aqui junto com outras pessoas do GTO Montevidéu, a Sabrina e a Stefania, participando de seminários que nós realizamos na UNB, o segundo seminário da Rede Teatro e Sociedade. É um texto meu e da Paola sobre o teatro político, questão agrária e ditadura, dimensão do trauma, defasagem e retomada contemporânea. Então nós estamos tentando aí apontar critérios para essa análise de uma comparação processual, não dicotômica, não maniqueísta. Espero que façam uma boa leitura, que se interessem. Uma segunda parte do livro é, na verdade, um manual, porque há os jogos para atores e não atores, mas na época nós nos preocupávamos, porque era um livro cujo preço não era acessível para o nosso público de assentados, acampados e quilombolas. Então nós organizamos um caderno de jogos teatrais que tem também um debate sobre coringagem, a postura do coringa na construção de cenas e na condução do Teatro Fórum, a contribuição do teatro do oprimido para um projeto de educação e da reforma agrária, considerações mesmo sobre o Teatro Fórum, sobre o trabalho do coringa nas oficinas, além de, como o Boal fazia, a explicação de jogos e a maneira como nós trabalhamos com ele, a maneira como nós ensinávamos. Ensinávamos porque, evidentemente, depois de 5 anos, há uma série de questões que nós mesmos, se fôssemos reescrever, faríamos diferente, mas aqui há um bom registro nessa segunda parte em forma de manual para quem tem interesse em se apropriar do método e poder dar oficina. O intuito aqui foi mesmo produzir um material didático. A primeira parte é de ensaios e a segunda é desse material didático. Esse livro foi editado pelo selo Outras Expressões, da expressão popular, e é parte de uma série de um curso que nós fizemos aqui na UNB, o Residência Agrária da UNB. Era uma especialização lato sensu, junto com depois um desdobramento, Residência Agrária Jovem, que era um curso de extensão feito para a graduação, coordenado pela Eliane Novas, professora que também organiza e assina o livro. Onde ele está? Ele está disponível no blog do Terra em Cena, chamado então www.terraencena.blogspot.com. Então ali ele tem o PDF disponível gratuitamente para baixar, tá? Não é um livro que nós fizemos com caráter de venda. Ele foi financiado com recurso do projeto do CNPq, do Residência Agrária, vinculado ao Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que foi muito forte antes do ciclo pós-impeachment, o ciclo do golpe midiático, jurídico, parlamentar, que nós vivemos, infelizmente, desde 2016, e que vem desde lá e progressivamente com o governo Bolsonaro, desmontando as políticas que deram condições de nós retomarmos em chave crítica a produção de pesquisa vinculada a processos formativos nos territórios, formando muitos grupos em assentamento e quilombo. E hoje o Pronera, que chegou a ter 70 milhões de recursos, hoje praticamente inexiste, e é uma política de Estado e não uma política de governo. Então eu agradeço em nome de todos nós organizadores, da Eliane, da Raíssa, da Paola, e convidamos a todos a tomar parte na Jornada Internacional de Teatro do Oprimido, na sua 8ª edição. Muito obrigado e boa leitura. Um forte abraço a todas vocês, todos vocês.